Podemos pegar a nossa Bíblia, quem trouxe, em Romanos capítulo 5. Romanos 5. Logo depois de Atos dos Apóstolos. É o segundo livro depois dos Evangelhos. Romanos 5, a partir do versículo 1. Hoje na música nós falamos bastante de amor de Deus, amor incomparável. Nós estamos falando agora de que o Senhor, nas motivações, nos moveres de Deus agora na oração sobre que Deus não desiste da gente. Deus nunca vai desistir de você, meu irmão. Nunca. E hoje a palavra de Deus vem falar disso, vem falar de esperança. E a esperança para um cristão, para um católico, não é uma esperança de alguma coisa material. A esperança cristã é a expectativa dos bens escatológicos. Escatológicos, o que é? É uma coisa muito maior. A escatologia é o estudo do final dos tempos. Como a gente veio falar agora há pouco aqui, que o nosso caminhar é até o final dos tempos. O final do meu tempo vai ser quando eu me encontrar, quando eu partir. O final do seu tempo vai ser quando você se encontrar com Deus também. Quando nós encerrarmos a nossa caminhada aqui nessa terra. E quais são esses bens escatológicos? A ressurreição do corpo que nós acreditamos, não é verdade? Um católico deve acreditar, que a gente reza no creio. Eu creio na ressurreição do corpo. A herança dos santos, que nós receberemos a herança dos santos. A vida eterna, a glória, a visão de Deus. Nós poderemos ver Deus face a face. Já imaginaram isso? Ver Deus face a face. E a nossa salvação própria e a salvação dos que estão ao nosso redor. Somos chamados como os discípulos que tinham medo até Pentecostes e receberam o Espírito Santo, a nos tornarmos apóstolos. Eles eram discípulos, eles eram apenas estudantes que acompanhavam um mestre. A partir de então eles se tornaram apóstolos, aqueles que vão ter um serviço, um apostolado. O apostolado nada mais é do que um serviço para o reino. Amém? Essa esperança é uma virtude que espera esses bens e pode designar e designa esses bens celestes. Essa é a nossa esperança. Esperar. Devemos esperar em Deus. Então vamos ver aqui o que Paulo vem nos falar aqui, que falou a Romanos e hoje está falando para nós aqui em ingleses. Justificados, pois, pela fé que temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só que lindo, né? Paulo vai falar para nós hoje aqui, povo de ingleses, nós fomos justificados pela fé que temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes. Nós estamos firmes na graça de Deus? É Jesus que nos traz essa graça. Quem já leu o Antigo Testamento, quem já ouviu sobre o Antigo Testamento, sabe que todos viviam sob aquele pecado de Adão e Eva, né? Todos estavam
condenados ao pecado. Não é verdade? E nós sabemos que quando Jesus, nós proclamamos isso no nosso credo, que quando Jesus morreu, foi sepultado, foi até a mansão dos mortos. Ele foi lá para buscar aqueles que não deveriam estar lá. Ele trouxe a salvação dos pecados. Ele trouxe a salvação dos pecados. Até então, o povo morria, mesmo o povo de Deus, e ficava esperando a salvação. E Jesus foi essa salvação. E Ele vem trazer hoje para a gente essa salvação. Ele traz hoje para a gente. A esperança nos sustenta com uma constância. Quando nós acreditamos em Deus, nós temos paciência. Sabemos que Ele vai agir no tempo certo. Não nos desesperamos. Se nós acreditamos em Deus, nós não podemos nos desesperar. O que é desesperar? Perder a esperança. Desesperar é perder a esperança. Isso nós não podemos, pois a esperança é um dom de Deus. Se nós perdermos a certeza da vida eterna, perdemos a certeza de que nós encontraremos Deus face a face, o que adianta a nossa vida? O que adianta sermos bons se não acreditamos na vida eterna? Não é verdade? Do que adianta ser bom se quando eu morrer acabou tudo? Eu não tenho esperança na vida eterna, eu não espero em Deus. E já pensaram a tristeza que deve ser você não acreditar em Deus? Que uma pessoa que não acredita em Deus, a pessoa acha que acabou tudo. A morte é o fim de tudo. Aí a pessoa fica desesperada quando perde um ente querido, não é verdade? Porque ela não acredita que aquele ente querido esteja com Deus, tem a possibilidade de estar com Deus, tem a possibilidade de você se encontrar com Ele um dia, porque você não acredita. A falta de fé é isso, gente. É você não ter um motivo. Mas é uma coisa que você sair de casa sem um motivo para trabalhar, sem um motivo para viver. As pessoas perdem a esperança na vida porque elas não veem nada depois. E nós não podemos. Nós não podemos nos abater com os sofrimentos. Marcos, no Evangelho de Marcos, fala uma coisa que a gente todo dia, a gente parece que se abate, porque se você for ver as notícias na internet, na televisão, fala de guerra, fala de luta, fala de conflito, não é verdade? A gente fala assim, meu Deus, como é que eu vou ter um filho? O mundo vai acabar. O dia que a nossa primeira filha nasceu, a Alanis, foi no dia 11 de setembro de 2001. Lembra o que aconteceu dia 11 de setembro de 2001? Pois é. Eu só soube do que aconteceu depois que ela nasceu. Que a gente ficou o dia inteiro fechado ali no pré-parto do hospital. E quando eu vi o que aconteceu, eu falei, meu Deus, minha filha nasceu e o mundo vai acabar. Atacaram os Estados Unidos. Vai ser bomba atômica para tudo quanto é lado. Não podemos perder essa esperança. Marcos nos diz assim, Marcos no capítulo 13, versículo 7. Ele nos fala assim: quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerra, não temais, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Quem lê a Bíblia no Antigo Testamento, eu acredito que nenhum dos livros do Antigo Testamento, nenhum dos livros seja livre de guerra. O povo de Deus viveu toda a sua história com guerra. Quantas vezes Deus esteve ao lado de Israel contra os seus inimigos? Era Deus que falava, vai e luta, não é? Aquela história de Moisés com
o cajado levantado que vencia, e o povo de Israel vencia os amalecitas. Quando ele baixava o cajado, Israel perdia. Lembra que vieram os dois ao lado de Moisés, Ur e Josué, né? Vieram ao lado e levantaram os braços de Moisés e seguraram. E o povo venceu. Era Deus que estava conduzindo. Era Deus que estava conduzindo. Nós temos que perder esta infantilidade de achar que nós devemos apenas aceitar tudo. Aceita, não entre em conflito. Nós temos que combater contra o mal. Vocês sabiam disso? Nós temos que combater o mal. Nós não podemos ver o mal e ficar quietinhos porque eu não quero encrenca. Porque o mal pode nos levar a perder a esperança. Nós não podemos, como cristãos, ser pacifistas. Temos que pregar a paz. Mas a paz não é viver sem guerra. A paz é estar em Cristo. Muitas vezes a gente escuta falar que as cruzadas foram algo assim abominável da igreja, que a igreja matou, né? Os católicos matavam lá na Terra Santa. Vocês sabiam que 2 santos da igreja foram os que mais incentivaram as cruzadas? São Bernardo de Claraval foi um dos fundadores dos Templários. O irmão dele combatia pelos Templários, os cavaleiros pobres do reino de Deus, do templo. Eles estavam lá para proteger Jerusalém. Naquele tempo, os católicos iam em romaria da Europa até Jerusalém. Demoravam meses para chegar. E eles não podiam levar armas consigo. E os muçulmanos da época, os islâmicos da época, que eles já estavam naquele pedaço, eles dizimavam aqueles romeiros que não tinham armas, matavam todos. E esses templários, esses cruzados, foram chamados pelo Papa, incentivados também por Santa Catarina de Sena, para lutar, para defender a fé. Quantas vezes nós defendemos a nossa fé? Quantas vezes nós perdemos a esperança porque ouvimos coisas contra a nossa fé e nós deixamos quieto? Devemos esperar em Deus, ouvir o que Deus nos fala. Paulo vem falar aqui: a tribulação produz paciência. Então a tribulação é necessária na nossa vida. É a tribulação que produz paciência. A gente não consegue exercitar e crescer a nossa paciência sem tribulação. Nós não estamos aqui num parque de diversão, nem num clube de férias. Nós estamos passando por um vale de lágrimas. Somos degradados nesse vale de lágrimas, com Nossa Senhora caminhando ao nosso lado. As tribulações são certas. Não podemos perder nunca a esperança de passar pela tribulação, porque a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. É a paciência que nós exercitamos na tribulação que prova a nossa fidelidade para com Deus. Porque na paciência nós provamos: Senhor, eu sou fiel a Ti, eu não vou deixar por causa dessa tribulação. Eu não vou deixar de seguir o meu caminho pela tribulação, por causa dessa tribulação, Senhor. Porque eu aprendi a ter paciência e sou fiel ao que Você me pede, Senhor Jesus. E a fidelidade comprovada produz a esperança. Está vendo como a esperança não é algo que vai aparecer do nada? Tem um caminho para a esperança. Como a gente falava na música, que nós temos que caminhar. É um caminho na nossa vida.
A tribulação vai levar a paciência, vai levar a nós exercitarmos a nossa paciência. A paciência vai levar a fidelidade, e essa fidelidade comprovada nos leva à esperança. Porque diante de tudo isso, vivemos a tribulação, fomos pacientes na tribulação, continuamos fiéis a Deus, a nossa esperança é inabalável. Porque nós sabemos que depois de tudo isso, temos nosso encontro com Deus. Não é verdade? E para que a gente passe por tudo isso, a gente não vai passar sem machucado nenhum. A gente sabe, a gente vê aqueles filmes de guerra, né? O exército que ganha, como é que eles voltam para casa? Eles voltam com a roupinha tudo direitinho, voltam sorridentes, cabelo arrumado, barba feita, né? Não, eles voltam machucados, com a roupa toda rasgada, às vezes faltando um pedaço do corpo, mas eles lutaram, eles venceram. Como que a gente pode vencer sem lutar? Como a gente pode vencer o mal da nossa vida se a gente só ficar quietinho, parado, esperando? A gente não está provando paciência, não está provando esperança, não está provando nada, está provando que a gente não faz nada. Você fica sentado na sua casa, sem fazer nada, sem levantar sem proclamar Jesus, sem falar de Jesus, sem fazer coisas boas, sem acreditar na vida eterna. Porque você, quando tem esperança e acredita na vida eterna, você sabe que você tem que salvar a tua vida, e você vai lutar para que outros também tenham a vida salva. Esse é o apostolado que Deus quer de nós. Se nós temos a esperança dessa vida eterna, nós não podemos passar pelo nosso irmão e deixá-lo perder essa esperança, perder essa possibilidade de estar com Deus. Vocês já pensaram, se nós chegarmos um dia ao encontro de Deus, e tem um irmão teu que morava do teu lado, ali seu vizinho, que você nunca falou de Deus para ele. Aí você vê um lugar vago, porque o nosso lugar é no céu. Nós viemos do céu e voltaremos para o céu. Ninguém vai tomar o nosso lugar, ninguém vai ficar no nosso lugar. Se nós não voltarmos, se nós escolhermos ir para o inferno, nosso lugar vai ficar vazio. Imaginem só, se você chegar lá e o lugar do teu vizinho, você vê o lugar do teu vizinho vazio, e Deus falar para você, você perdeu a oportunidade de trazer ele para cá. Olha o nosso chamado, gente. Olha o nosso chamado. A nossa inércia pode levar quem está perto da gente a perder a salvação. Se você anunciar, se você mostrar que você é de Deus, se você mostrar que você tem algo diferente, se você viver, amar aquele irmão, e ele decidir que ele não quer, é uma coisa, mas se ele se perdeu por falta de conhecer, porque você estava do lado dele e nunca falou, é diferente. Mas a gente pode ter certeza que esta esperança nunca vai nos enganar. A esperança nunca vai deixar. A esperança que Deus nos dá vai ser cumprida. Deus nunca vai nos enganar, gente. A esperança não engana. Deus está dizendo que você tem a esperança, você deve esperar pela vida eterna, deve esperar pela salvação da tua vida, esperar para vê-lo frente a frente, face a face. Ele não está enganando, mas nós temos que fazer a nossa parte. E Deus é tão misericordioso, tão bom, que ao Jesus ser levado ao céu, Ele nos prometeu alguém que iria ficar conosco até o final dos nossos tempos, até o final da tua vida, até o final da história. Alguém que vai ficar ao teu lado. Quem é?
Quem é? Oi? Ninguém sabe? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E ele não é a terceira pessoa da Trindade por ser menos importante que Deus, porque ele foi o terceiro a ser revelado. Deus se revelou para o mundo, Deus Pai. Depois Jesus, o Filho, se revelou para o mundo. E quando Jesus foi ao céu, ele nos prometeu que a terceira pessoa, o Espírito Santo, agiria conosco até o resto de nossas vidas, até o restante de nossa história, até o final dos tempos. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Se você não sabe o que fazer, você tem vergonha. Aqueles apóstolos também tinham vergonha. Os discípulos, eles tinham vergonha, tinham medo. Apesar de ter andado 3 anos com Jesus, eu não canso de falar isso, eles andaram 3 anos com Jesus. Eles dormiam ao lado de Jesus, eles comiam com Jesus, eles sentiam o cheiro de Jesus, eles viam os milagres que Jesus operava. E mesmo assim, quando Jesus morreu na cruz, eles fugiram. Pedro negou. Somente João e Maria, a mãe de Jesus, Maria de Cleofas e Maria Madalena ficaram aos pés da cruz. Todos os outros fugiram. Todos os outros picaram a mula. Medo. Passaram todo aquele tempo com medo, até Jesus voltar. Quando ele ressuscitou, eles viram Jesus. Continuaram com Jesus aqueles 40 dias, não é? Aí quando Jesus foi ao céu, eles continuaram com medo, gente. Eles estavam escondidos no cenáculo. O cenáculo era uma sala. Escondidos no andar de cima se reuniam. Eles estavam morrendo de medo ainda. E o que foi necessário para eles perderem o medo? O Espírito Santo foi derramado sobre eles. E o Espírito Santo foi prometido e é derramado todos os dias para nós. Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, que ele fica lá, guardadinho. Estamos... Quem foi? Jesus Cristo. Você me perdeu tudo aqui agora. Deus do céu. O Espírito Santo foi dado para a gente no batismo. Todas as vezes que nós oramos um pelo outro e pedimos o Espírito Santo no grupo de oração ou no nosso dia a dia, ele é reacendido. Porque como vocês lembram na Bíblia, todos os milagres que Jesus fez, ele sabia o que todos precisavam, mas tinha um porém assim, que ele sempre fazia. O que que era? Ele perguntava para o caboclo ali: o que você quer que eu faça? Ele via o cego, ele viu aquele paralítico na piscina sem andar há 30 anos. Ele falava: o que você quer que eu faça? Eles sabiam o que eles queriam, mas eles tiveram que falar. Nós temos que falar para Jesus o que nós queremos que Ele faça. A partir do momento que nós falarmos para Jesus, soltarmos a nossa voz, Ele vai fazer, porque Ele sabe muito mais do que nós mesmos o que nós precisamos. Só que nós precisamos externar, botar para fora, gente. Vocês estão vendo que a gente tem que exercitar? A gente não pode ficar calado. Quando nós vemos alguém da família que está precisando, temos que orar, temos que pedir, abrir a boca. O que uma criança faz quando está com fome, um bebezinho? Ele não sabe falar. O que ele faz? Ele faz um escândalo, não é verdade? Chora. Estou com fome. Aí se não é fome, estou com dor. Mas se o pai e a mãe não ouvir esse choro, eles vão achar que o bebê está precisando de alguma coisa? Eles sabem que o bebê precisa comer. Mas ele não está chorando, não deve estar com fome. Não é verdade? E por que a gente, depois que cresce, a gente acha que Deus vai fazer as coisas só porque a gente pensou? Aí depois a gente não pede e não acontece.
Poxa, Deus sabia que eu estava precisando e nem fez nada. Você pediu, meu amigo. Meu irmão, você pediu. Abriu tua boca e pediu. Quando nós pedimos aqui o Espírito Santo no grupo de oração, nós temos que botar a boca, falar: Senhor Jesus, me envia o Espírito Santo. Eu quero. Eu preciso do teu Espírito, Senhor. Acorda, povo. Nós temos que acordar para Deus. A gente não tem que desistir porque teve um problema. Todos nós aqui, alguém aqui passou até agora na vida sem algum problema? Tudo de boa? Levanta a mão aí. Não, né? Se nós formos pedir para cada um contar os problemas aqui, a gente vai ficar até o ano que vem. Não é verdade? Todos nós temos as nossas tribulações. Mas se a gente está aqui, é porque a gente tem esperança de que Deus vai agir nessa tribulação. E quantas vezes essa tribulação nos faz aprender? Não é? Quando a gente fica sem dinheiro, a gente aprende que com pouquinho a gente pode viver. Quando a gente tem muito dinheiro, a gente gasta tudo, né? A gente acha que a gente só vai viver com um monte de dinheiro. Aí você fica sem dinheiro. Lá em casa a gente com 6 crianças, a gente já passou já um mês com R$200. E não faltou nada, porque Deus estava junto. A gente sabia que Deus não ia deixar a gente na mão. Às vezes batia o desespero? Batia. Mas logo depois a gente orava, a gente clamava, e a gente não desistia da nossa caminhada. A gente não desistia de estar aqui servindo a Deus, a gente não desistia de buscar a Deus, porque a gente sabia que uma hora ia passar, e a gente aprende com isso. Uma bailarina, quando vai aprender a dançar, vocês já viram já pé de bailarina? Bailarina é toda delicada, né? Mas se a gente vê o pé dela, o que o pé dela sofreu, aquele pé todo machucado, cheio de calo. Por quê? Para ela crescer, para ela aprender, teve a tribulação da dor. Quando a gente toca violão, às vezes a gente vai aprender, quero aprender a tocar violão. Aí você começa a tocar violão, o dedo dói. O dedo dói. Até criar o calinho ali, o dedo sangra, o dedo sai pedaço da pele. Mas se a gente não fizer isso, não vai aprender. Se a gente desistir na primeira dor, a gente não vai aprender. Tudo na nossa vida é assim, não é verdade? Se a gente desistir no primeiro trupicão que a gente der, a gente não vai fazer. Se Deus te pediu algo, te pediu algo que você sabe que você tem que fazer aquilo, mas você foi fazer e a primeira coisa que aconteceu foi um revés. Deu coisa errada. Aí você desiste na primeira. Não tem história de nenhuma pessoa neste mundo que venceu sem ter passado por um monte de tribulação, sem ter caído um monte de vezes, sem ter se machucado. Não existe, gente. Não existe. Mas temos que usar essa tribulação para gerarmos a paciência na gente. Essa paciência vai nos levar à fidelidade, e essa fidelidade a Deus vai nos levar à esperança. A esperança. Por isso que aquele povo em Romanos, os romanos, e hoje nós aqui ingleses, temos que nos gloriar na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Enquanto não chegarmos na glória de Deus, esperar, passar por tribulação, exercitar a paciência, ser fiel e ter esperança. Senão a gente não vai chegar a nada, não é? A gente não acha que a gente vai conseguir as coisas sem problemas antes. Um médico, para se formar, ele passa 7 anos ali sofrendo. Não é? Qualquer profissão, para você aprender, você sofre no começo. Você não vai aprender a profissão assim.
e só é bem sucedido na profissão quem passa por todas essas tribulações, tem paciência e acredita que vai conseguir. Tem esperança que um dia vai ser alguém na vida. Esperança, a gente nunca pode perder a esperança na nossa vida. É a esperança que nos faz caminhar em direção a Jesus. Maria sempre vai estar do nosso lado. Sempre. Santa Faustina Kowalska, ela teve algumas visualizações espirituais sobre o céu, o inferno e o purgatório. Ela disse que o inferno era igualzinho o purgatório, gente. Então não faça o pouquinho só para garantir o purgatório, não. O purgatório é quente, é fogo, é tormento. No purgatório você não pode mais rezar por você. Você recebe as orações de quem está aqui. Você pode orar até por quem está na terra. Você pode pedir a intercessão de quem está do purgatório, nas almas do purgatório. Só que ela não pode orar por si mesma. Como nós podemos orar por nós, não é? Nós temos a esperança e podemos orar pela nossa salvação. A alma que está no purgatório, não. E Santa Faustina falou que a única coisa que diferenciava o purgatório do inferno era Maria, que ia passando por todos eles e jogando água para diminuir as dores. A esperança. Temos que ter a esperança. Não podemos fazer as contas da nossa vida, dos nossos pecados, para que nós apenas garantamos o purgatório. É aquele aluno que na escola tira só aquela notinha para pelo menos ficar de recuperação. Não. Jesus falou que ou é quente ou é frio. Morno eu vomito. Não é brincadeira o purgatório. Por isso temos que ter esperança e fazer o que Deus nos pede. Para vocês terem só uma ideia de que o purgatório é complicado, os 3 pastorinhos de Fátima, né? Eles tinham uma amiga que tinha morrido. E não sei se foi Jacinta ou Lúcia que perguntou para Nossa Senhora se aquela amiga deles que tinha morrido estava no céu. Sabe o que Nossa Senhora falou para ela? Era uma criança, que ela ficaria no purgatório até o último dia. Olha só. Temos que lutar pelo céu. Temos que esperar pelo céu. Nada menos que o céu. Nós todos os dias lutamos contra nós mesmos. Como Paulo dizia, né? Eu não faço o bem que eu queria fazer e faço o mal que eu não deveria. Nós somos assim. Mas temos que ter esperança. Isso é a tribulação na nossa vida. Isso que vai nos levar a ter paciência, ter fé, fidelidade e ter esperança de um dia chegarmos ao céu. Não tem esperança de ir para o purgatório não, meu irmão, minha irmã. Temos que ter esperança de ir para o céu. Amém? Coloque a mão no seu coração agora. Pense naquilo que mais te afasta de Deus nesse momento. Sobre aquilo que mais te machuca. Feche seus olhos. Olhe para dentro de você. Veja aquilo que até hoje te tirou a esperança. Que você não consegue vencer isso. Este pecado. Esse sentimento. Que o Senhor possa te mostrar hoje, meu irmão, minha irmã. E que você possa, com o auxílio do Espírito Santo na tua vida, vencer. Peça nesse momento que o Espírito Santo entre na tua vida, para que você possa vencer, para que você possa vencer essa tribulação, aprender a ter paciência nessa tribulação, que essa tribulação te traga fidelidade, e que essa fidelidade te leve à esperança da vida eterna. É isso que Deus quer de você hoje, meu irmão, minha irmã. É isso que Deus quer de você hoje. Deus não quer nada menos do que a tua presença no céu. Não quer nada menos do que a tua salvação. Amém?
A paz esteja